Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, então, dia 3 de maio, as nossas atividades serão no livro interdisciplinar, olha aqui, da Buriti, porque nós vamos fazer ciências, história e geografia. Só que antes de fazer essas atividades, peguem aí o caderno de vocês, que nós faremos o cabeçalho, tá certo? Então, vamos lá. Deixa a professora compartilhar. Aí. Olha aí, então nós vamos colocar o nome da nossa escola, e-mail, professor Darcy Ribeiro, a data, olha aí, Assis, 3 de maio de 2021, hoje é segunda-feira. Aqui, o nome completo, nessa estrelinha, quem ainda não sabe, pegue a fichinha. Segundo ano, turma C, professora Márcia. A leitura de hoje foi As Coisas que a Gente Fala, da Ruth Rocha, uma história muito boa, tá? Quem ainda não ouviu, ouça mais tarde, que faz parte das atividades aqui do dia, tá certo? Aqui vocês vão, atividade 2, copiar o alfabeto, circular as vogais A, E, I, O, U. E pôr o dedinho aí embaixo e ler em voz alta as letras do alfabeto, tá certo? E aí, anotem aí no caderninho o que nós fizemos hoje. Olha, atividades de ciências, história e geografia, no livro didático Buriti, interdisciplinar, páginas 21, 22 e 23. Abram, então, aí o livrinho de vocês na página 21, que é o 2 e o 1. E vamos para a atividade. Essa atividade aqui, olha, ela é continuação daquela anterior. Então, para vocês se lembrarem, olha, a professora vai ler para vocês a atividade anterior para vocês se lembrarem, tá certo? Então, vamos lá, prestem atenção, que nós vamos complementar essa atividade aí. Olha, um dia na vida de Antônio. Antes de ir para a escola, Antônio arrumou o quarto com a sua mãe e fez a lição de casa. Durante a tarde, Antônio foi para a escola. No recreio, ele jogou futebol e trocou figurinhas com seus colegas. Depois da escola, Antônio foi com seu cachorro à casa dos seus primos para brincar. E em seguida, Antônio voltou para casa e jantou com a sua família, enquanto combinava uma visita ao museu no fim de semana. Mais tarde, leu uma história e foi dormir. Então, é sobre essa história que vocês vão responder aqui. Olha, atividade número 3. Ordene as atividades que Antônio realizou ao longo do dia. Então, nós temos aqui, olha, leu uma história, brincou com os primos, foi para a escola, fez a lição de casa. O que foi que ele fez primeiro aqui? Será que ele leu uma história? Querem que a professora leia novamente? Vou ler, tá? Mais uma vez, a historinha para vocês. Olha aí. Antes de ir para a escola, Antônio arrumou o quarto com sua mãe e fez a lição de casa. Então, isso foram as primeiras coisas que ele fez. Durante a tarde, Antônio foi para a escola, no recreio jogou futebol e trocou figurinhas com seus colegas. Depois da escola, Antônio foi com seu cachorro na casa dos seus primos para brincar. Em seguida, voltou para casa, jantou com sua família, enquanto combinavam uma visita ao museu no fim de semana. Mais tarde, leu uma história e foi dormir. Então, vamos lá. Então, o que foi que ele fez primeiro aqui? A professora, ó, na atividade 1, ele fez a lição de casa antes de ir para a escola, né? E depois, o que ele fez? Olha, aí a gente tem, foi para a escola, o que ele fez primeiro? Que ele foi para a escola, ele brincou com os primos ou ele leu uma história? E aí? A professora já deu a dica, o 1 é aqui, onde vai ser o 2, o 3 e o 4. Pense aí, escuta com a mamãe e coloca os números aqui. Organize. Número 4. Preencha o esquema a seguir com as atividades que Antônio realizou durante o dia.
Então, olha aqui, antes de ir para a escola, o que que ele fez? Ele fez a lição de casa, não foi? Arrumou o quarto, foi isso? Durante a tarde, o que que ele fez? Foi para a escola, né? Brincou no recreio, o que mais? E foi na casa dos primos, né? E depois da escola, o que que ele fez? Voltou para casa, acho que jantou, né? E leu uma história, não foi isso? Deem uma olhadinha ali no textinho com a mamãe e escrevam aqui, tá bom? Depois aqui, olha, de baixo, escreva. Agora é sua vez. Escreva um texto que apresente uma sequência de atividades que você realiza ao longo de um dia. Você pode organizar o seu texto usando as palavras antes, durante, depois e enquanto. Então, vocês podem tentar escrever. Escrevam do jeitinho de vocês, coloca aí, olha. Pode colocar aí, escrita. E aí você vai escrever com as suas palavras a uma sequência de atividades que você faz no seu dia, quando você acorda. Depois que você acorda, o que que você faz antes de você fazer as suas atividades de escola? E depois do almoço? E enquanto você está no período da tarde. Enfim, faça do seu jeitinho, não tem problema se errar na escrita, mas pense primeiro o que você quer escrever, fale em voz alta com a mamãe o que você quer escrever e depois você escreva, pode ser pouca coisa, tá certo? 2, 3 coisinhas, tá certo? Não tenha medo de escrever errado, escreva como você souber escrever. Depois você vai tirar uma foto e vai mandar para a Pro, tá certo? Próxima atividade, olha que legal essa atividade aqui, olha. Formas de perceber a passagem do tempo. Podemos perceber a passagem do tempo ao observar a natureza e as mudanças que acontecem à nossa volta. Leia o texto a seguir para saber quanto tempo 2 sementes demoraram para se tornar árvores gigantes. A gente já sabe que as árvores podem viver muitos anos, né? Se ninguém for lá destruir as pobrezinhas, né? Então, vamos lá, a professora vai ler para vocês, olha. As sementinhas de gigantes. As sementes aconchegadas pela terra começaram, de repente, a sentir uma força que vinha de dentro delas, e era tanta que sua casca abriu para deixar sair pequenas raízes bem novinhas. O impulso de crescer não parava, e as sementes se transformaram num caule, uma espécie de pescoço que se espichava cada vez mais alto, mais alto, mais alto. Surgiram assim 2 árvores brotadas do chão. Uma delas nasceu num lugar em que a chamam de baobá. A outra cresceu numa região onde a chamam de embondeiro. Depois de 1000 anos, 2 gigantes elas se tornaram. Que legal, né? Imagina ver essas árvores, que coisa mais linda. Olha aqui, eles abraçando as árvores. Elas cresceram muito, né? Também 1000 anos. Olha quantos anos tem essas árvores. Então, vamos lá. Olha, atividade 1. Grife no texto a frase que indica quanto tempo demorou para as sementinhas se transformarem em 2 árvores gigantes. Olha aqui. Quanto tempo foi? A professora já falou. Olha aqui. Depois de 1000 anos. Grife, o que é grifar? Passar um traço, um risquinho embaixo aí. Qual foi o nome dado a cada árvore? Você se lembra? Uma foi baobá. E a outra foi, olha que nome diferente, olha aqui. Embondeiro. Aqui. A outra, olha aqui, baobá. E a outra, embondeiro. Cada região, as mesmas árvores recebem nomes diferentes. Olha aqui a 2. Ordene as etapas de crescimento das árvores citadas no texto. Então, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4 quadrinhos. E vocês vão colocar os números.
de acordo com a sequência. O que aconteceu primeiro? Vamos lá, ó. A professora vai ler todas as frases aqui, vocês vão colocar no primeiro acontecimento. Olha lá, as cascas das sementes se abriram e saíram as pequenas raízes. Foi assim que começou o crescimento das árvores? Foi por aí? Surgiram 2 árvores gigantes. E aí, foi por aí que surgiu? Que começou? As sementes se aconchegaram na terra. As sementes se desenvolveram e formaram um caule alto. E aí? Começou por onde? Pelas sementes, né? Toda planta, ela começa ali pela sementinha. Então, a etapa 1 vai ser aqui. E a 2, qual será? Vai ter ainda 2, a 3 e a 4. Troca ideia aí com a mamãe e preenche aqui. Atividade 3, olha aqui. Desenhe como você imagina as etapas de crescimento da sementinha até se tornar uma árvore gigante. Siga as informações das legendas. Então, olha aqui. O que é que está escrito aqui? A casca da semente se abriu para deixar sair as pequenas raízes. Então, aqui você vai desenhar como você imagina que estava a semente da árvore aqui nesse momento. Então, desenhe aqui. Não se esqueça de pintar, tá bom? A semente se desenvolveu e formou um caule, parecendo um pescoço, né? Cada vez mais alto, mais alto. E aí, desenhe aqui do jeito que você imagina como está essa árvore aqui. E olha aqui, depois de 1000 anos, ela se tornou uma árvore gigante. Então, desenhe aqui como você imagina que está a árvore aqui neste momento, tá certo? As atividades de hoje são só essas, crianças. Beijos e até mais!